Você, minha amiga, que está acompanhando agora o Manhã Total, está aí de repente no trabalho, está arrumando para começar a semana, preparando tudo para sua família, tem medo de ser mulher? É uma pergunta que mexe, né? Que faz a gente parar, não é? E esse é um sentimento que eu vou confessar para vocês, já passou por mim. E eu acredito que por algumas de nós. Quando foi que isso se tornou latente, real? Eu convidei a psiquiatra Elisa Oliveira, que também trouxe essa reflexão, né? Elisa, muito obrigada por estar conosco aqui nesse começo de semana, nesse mês de março que a gente pensa tanto, né, sobre as mulheres. E aí essa preocupação veio até de uma menina de 11 anos que falou: eu tenho medo de ser menina. O que acontece que esse medo veio? Nós estamos trazendo um assunto, né, Mônica, e assim, agradeço imensamente o convite, a gentileza. É algo que precisa ser dito. A gente está falando de um assunto que envolve segurança pública, saúde pública, né? Então, para a gente trazer alguns dados assim e ambientar num assunto, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, só no ano passado foram 30 milhões de mulheres que sofreram algum tipo de violência, né? Desse número, em torno de 45% apenas, na verdade, 45%, a maioria, né, quase a metade, não conseguiu falar sobre isso. O máximo comentou com pessoas próximas do trabalho ou familiares. Apenas 14% conseguiram se deslocar até as delegacias mais especializadas. Entre o ano de 2021 e 2022, meninas, né, de 15 e mulheres até 49 anos foram violentadas, né? Isso é um número assim, ele é avassalador, né, quando a gente traz então para o conteúdo da saúde mental. Em todas as Américas, segundo os dados da Organização Pan-Americana, nós temos aí um dado estatístico de uma mulher a cada 3, nessa faixa etária dos 15 aos 49 anos, sofrendo violência sexual. E aí o dado que mais acho que impressiona, que marca muito, até porque a minha especialidade está toda dentro da infância e adolescência, o Brasil é o segundo país do mundo que mais violenta sexualmente criança, né? Então, quando eu recebo, né, uma criança que diz, né, que tem medo de ser menina, o medo dela é muito real. O medo dela está nas estatísticas, né? O quanto de nós mulheres, né, está na fala dela, né? O quanto dos homens também, né, está na fala dessa criança. Porque muitos tentam proteger ali as suas filhas, as suas irmãs, as suas sobrinhas e muitas vezes não conseguem. E você, como especialista na infância e na adolescência, que você tem uma situação aqui, a menina que está com medo, né? Eu acredito que você receba muitas meninas que estão vivendo isso e os meninos que de certa forma, não todos, gente, não estou generalizando, mas que têm um comportamento de violência. Por exemplo, esta menina tinha medo de ir ao banheiro porque ela tinha medo, porque os meninos queriam entrar para ver debaixo da porta. É uma situação comum no país, infelizmente. Exatamente, né? Como fica isso, esses dois lados de comportamento? É algo assim, dentro de um neurodesenvolvimento cerebral, há muitas possibilidades de se ensinar coisas preciosas, né? Então, essa diferença de gênero é algo tão comum, a gente vê, são tantas violências que envolvem isso. Eu me lembro bem, uma vez o meu irmão, ele foi corrigir o meu sobrinho de 3 anos e meio, né? Porque ele lançou um objeto e atingiu a minha sobrinha, né? E o meu irmão, acho que ele não se deu conta naquele momento, mas ele fez a seguinte intervenção, ele disse, veja, não jogue o objeto porque machuca, não jogue o objeto porque ela é sua irmã, não jogue o objeto porque ela é uma menina. E eu acho que esse a mais na orientação que o meu irmão ali naquele momento fez, e eu fiquei observando, né, é algo importantíssimo, porque nós somos efetivamente
pessoas extremamente violentadas, né? Eu recebo muito no consultório, né? Às vezes a criança violenta, isso chama atenção na escola, às vezes a escola quer realmente as crianças mais calmas, mais tranquilas, né? E isso não acontece. Aquela criança que às vezes está dando mais trabalho, aquele caso precisa ser visto, porque comumente são crianças que têm desestruturação familiar, né? Existe violência no ambiente familiar. Os meninos, eles têm esse comportamento muitas vezes com as meninas, e quando a gente leva isso para dados estatísticos, a gente encontra um cruzamento de informações que eles têm pais ou vivências de violência em seu ambiente domiciliar. Uma voz alta, uma briga, não precisa nem ser a violência física, não, né? Precisa nem a verbal mesmo, a violência psicológica, né? A violência que coloca a mulher numa condição vexatória, que coloca ela numa condição de vulnerabilidade, que culpabiliza muito a mulher, né? Falas do tipo, a sua mãe não presta atenção, a sua mãe é burra, a sua mãe é, né? Então, uma maneira de se comunicar, né, com a figura feminina no ambiente de casa que é replicada em outros ambientes. Então, a criança, ela não vai muitas vezes ser violenta dentro de casa, ela vai ser violenta com quem ela dá conta, né? E é no ambiente escolar, por exemplo, que é onde ela vai possivelmente manifestar o que ela aprende no ambiente domiciliar. Vou fazer uma pausa com a doutora Elisa Oliveira, que é psiquiatra, conversando com a gente sobre esse medo real, sobre esse comportamento e mais, o que a gente pode fazer. Participe comigo, tá? Pelo 998971000, que é o nosso WhatsApp. Lá no nosso canal do YouTube também, você pode comentar, mandar sua sugestão, mandar sua pergunta também, tá? A gente vai para o intervalo, logo eu tô de volta.